Vamos falar sobre portas lógicas e identificar como um componente, que é um componente de hardware, ele pode ter várias entradas. Vamos imaginar que seja uma conexão elétrica. Eu tenho uma ou mais entradas e ele vai me produzir um resultado. Vai haver uma transformação nesse componente de hardware que vai alterar o valor da sua saída. Uma forma da gente representar isso é conhecido como portas lógicas. A partir de um valor de entrada, segundo uma lógica que vai ser aplicada naquele componente, o resultado específico vai ser realizado, vai ser produzido ali. Então, nesse caso aí, vamos avaliar várias portas lógicas, como são as suas representações gráficas, como é representada a sua expressão e como são calculados, na verdade, como é que são representados os valores de saída. Esses valores de saída, eles são representados de uma forma simplificada, sendo demonstrado numa tabela, que ele apresenta aqui quais são as combinações possíveis de entrada de dados e as respectivas saídas. Esse método é conhecido como tabela verdade, uma pequena tabela que apresenta isso. Então, a primeira porta, nós vamos falar sobre a porta AND, que é, traduzindo para o português, a porta E. A representação gráfica é um semicírculo, onde você tem duas entradas e a produção de uma saída. A sua representação numa expressão seria x, que é calculado, a partir de uma entrada A e uma entrada B. Então, x, A, B, x, A, AND B é representado como um ponto, como se fosse uma multiplicação. Não é uma multiplicação, é uma representação de um ponto. Como é que lê-se isso? X é igual a AND B, A e B. Como é que nós produzimos o resultado? Vamos construir uma tabela. Eu tenho o valor de A, o valor de B e a respectiva saída, o seu valor de X. O valor, usando binário, duas entradas, nós temos dois valores possíveis, 4 combinações possíveis. Entrada 0, 0, entrada 0, 1, entrada 1, 0, entrada 1, 1. Vamos memorizar essas 4 possibilidades. Poxa, se a gente começar a aumentar essa quantidade de dados de entrada, consequentemente, o número de combinações possíveis vai aumentar muito, exponencialmente, na verdade. Então, na verdade, qual seria a forma mais simples de nós identificarmos o seu resultado? Vamos avaliar a exceção. Numa porta lógica AND, ele vai produzir um valor conhecido como verdade, que é o valor 1 na saída. Então, 0 é falso, 1 é verdade. Ele somente produz o valor verdade se todas as suas entradas forem verdadeiras. Quer dizer, se todas as entradas forem valor 1, ele produz um valor de saída 1. Os demais valores são os valores 0. Uma outra porta, que é a porta conhecida como porta OR, e traduzindo para o português a porta OU, ela é representada como um semicírculo convexo. Colocar duas entradas, A e B, produzindo a sua saída x. A nossa expressão x é igual a A OR B. Um sinal de soma. Não é uma operação de soma, mas é representado pelo sinal positivo que representa a porta lógica OR, ou o operador OR. Da mesma forma que nós fizemos para o AND, vamos construir a tabela verdade para o OR aqui. No OR, da mesma forma, vamos memorizar todas as combinações possíveis, os resultados? Não. Vamos avaliar a sua exceção. A porta OR, ela produz o quê? A única situação em que ela produz um resultado falso como saída é quando todas as suas entradas são falsas. Quer dizer, ele vai produzir 0 na saída somente quando todas as suas entradas forem zeros. Os demais, valor 1. Uma outra porta, que é conhecida como porta NOT, ou não, ou negação, ou chamada de circuito inversor, ele é representado como um quê? Um triângulo
onde ele tem uma entrada somente, identificado por um pequeno círculo, que é a negação, uma saída. Eu tenho X, eu tenho A. Então, somente tem uma entrada com dois valores possíveis. X vai produzir como resultado para o A em duas possibilidades, quando A for 0 e A for 1. Quando A for 0, X vai ser 1. Quando A for 1, X vai ser 0. Como é que se representa isso? X é igual a A barrado, ou not A, ou não A. Esse símbolo, que é o superescrito, ele identifica o quê? A negação. É apelidado aí o A barrado. Quando você tiver uma barra que subscreve o valor da variável, indica que você está invertendo o valor dos bits ali. Uma outra porta, que é uma combinação do AND junto com uma negação do NOT, é conhecido como NAND, ou, traduzindo, o não E. O que significa o não E? Significa uma porta lógica AND invertendo seu sinal de saída. Então, na nossa representação gráfica, nós vamos representar efetivamente o quê? O semicírculo do AND, os valores da sua entrada e a inversão, o pequeno círculo, né, na sua saída, invertendo o X. Como que a gente fica representado o NAND? Na expressão X, A AND B? Não. O barrado, X igual a A NAND B, ou X não E B. Na nossa tabela verdade, bastaríamos nós realizarmos qual operação? Inverter todos os valores de saída do AND. Então vamos construir a nossa tabelinha aqui. O AND, A e B, o valor do X, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, invertendo. Quando o AND produz resultado verdade? Quando ele for 1, então ele vai produzir o quê? Falso. Os demais são verdadeiros. Uma outra porta lógica que podemos representar é a porta NOT OR, ou conhecida como porta NOR, ou o não ou. Da mesma forma que nós representamos o ou, que é o semicírculo convexo, duas entradas, produzindo uma saída, invertendo a sua saída. A expressão para a gente representar X, A, NOR, como é que nós representamos o sinal positivo barrado? A, NOR, B. Na nossa tabela verdade, seria da mesma forma que nós estaríamos representando a tabela do OR, invertendo o seu valor de saída. Dois valores de entrada, invertendo. O NOR, ele produziu o quê? Resultado falso quando todas as suas entradas são falsas. Então inverte-se. O valor todos iguais falsos, produzindo um valor verdade, e os demais invertidos. Ok? Uma outra porta, conhecida como OR exclusivo, ou exclusivo, que é o SHOR, ou exclusivo, ele é representado graficamente como uma representação do semicírculo do OR, produzindo a sua saída, e a parte convexa ela é criada uma redundância, né, uma repetição em paralelo, duas entradas. Então nós temos a sua expressão X é igual a A, B. A SHOR B, ela é identificado como um sinal positivo inscrito num pequeno círculo, tá? Envolvidos nesse pequeno círculo. Essa é a representação do SHOR. Quando nós produzimos a sua tabela verdade, duas entradas, da mesma forma que nós fizemos para as anteriores,
o valor x de entrada, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, ele vai produzir resultados, verdade quando? Quando os dois valores de entrada forem iguais. Se eles forem falsos ou se eles forem verdadeiros. Os demais ele produz o valor falso. Por fim, vamos avaliar o x-NOR. O x-NOR, ele é o inverso do OR. Então, para você representar o x-NOR, nós representaríamos o quê? Da mesma forma que nós representamos o XOR, com a sua negação. Tenho lá as entradas. A sua representação x igual a x-NOR. Agora, não mais o sinal positivo inscrito no círculo, um pequeno ponto que é colocado nesse círculo. A nossa tabela verdade do x-NOR, A e B, o valor x, e os valores que vão ser produzidos agora é a negação do XOR. Se ambas as entradas forem iguais, ele produzir um resultado verdadeiro, ele vai produzir agora o quê? Um resultado falso. Basta inverter os valores da tabela verdade. É bem simples quando a gente pensa em não memorizar todas as possibilidades, mas efetivamente trabalhar nessas exceções aí. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês aí.